Olá, crianças. Vamos dar continuidade às nossas revisões, né? Hoje com a disciplina de matemática, onde nós estamos revisando os números, né? Investigando os números. Hoje nós vamos rever números antecessor, sucessor, ordem crescente, ordem decrescente, números pares, ímpares, certo? Para dar continuidade ao trabalho do primeiro ano. Nós vamos revisar os conteúdos que vocês já viram no primeiro ano. Aqui nós temos símbolos, né, que são os números, símbolos, números. Temos alguns sinais das operações, certo? E temos sinal de pontuação aqui. Já a criança deve estar se perguntando ou perguntando. Que sinal é? Qual operação pertence, né? Vamos dar continuidade. Inicialmente nós vamos falar sobre os números antecessores e sucessores. Mas o que é um número antecessor? Vem da palavra antes, né? Um número que vem antes do outro. Todo número que vem antes de um número é chamado de antecessor. E o número que vem depois é chamado de sucessor. Então, nós temos aqui alguns números que nós vamos ver. Nós vamos ver aqui o antecessor do número 30. Qual o antecessor do número 30? Quem vem antes? O número 29. Qual o antecessor do número 31? É o número 30, né? E qual o antecessor do número 32? É o 31. E se nós fôssemos trabalhar o sucessor, como que eu diria, então? O sucessor do número 29 é o 30. O sucessor do número 30 é o 31. O sucessor do número 31 é o 32. Aí nós falamos dos que vinham antes, que são números antecessores, e número que vem depois são os sucessores, né? Aqui, qual o número antecessor de 76? 75. Se você falou 75, você acertou. E o sucessor de 76 é o 77, né? Então, qual o antecessor de 78? O antecessor, quem vem antes, é o 77, né? Então, nós trabalhamos os números antecessores e sucessores. Antecessores são os números que vem antes, como nós falamos, né? Como vocês acabaram de ver. E os sucessores, o número que vem depois. Qual o sucessor do número 75? 76. O sucessor de 76? 77. E o sucessor de 77 é o 78. Vocês também ouviram a expressão maior e mais, né? Então, nós temos duas crianças aqui com brinquedos. Aí uma está dizendo, né? A menina disse, eu tenho 54 brinquedos. O menino falou, eu tenho 45. Qual a criança que tem a maior quantidade de brinquedo? É a menina. A menina tem a maior quantidade de brinquedo, portanto, ela tem mais brinquedos. Se nós fôssemos trabalhar a expressão menor e menos, nós diríamos que o menino tem uma quantidade menor de brinquedos e que o menino tem menos brinquedo que a menina, certo? Porque o número 45 é o número menor. Portanto, a expressão para o menino seria, as expressões que nós iríamos usar seria menor e menos.
ok? Porque o número dele é um número menor, o número 45 é um número menor que o 54. Vamos falar um pouquinho de sequência numérica. Na primeira aula nós falamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Nós falamos desses números e nós falamos que esses números, eles são infinitos, né? Que eles, você vai continuar 10, 11, 12, né? Então, nós aqui estamos contando, nós estamos fazendo uma contagem, seguindo uma sequência, né? Então, uma sequência é uma lista em que elementos como objetos, pessoas ou números estão organizados seguindo uma ordem, uma regra, né? Então, a sequência quer dizer que pessoas, números ou objetos estão organizados seguindo uma ordem ou uma regra, né? Isso é uma sequência. Em uma sequência numérica, os elementos são sempre números, porque se é sequência numérica, nós estamos trabalhando com número. A palavra numérica está relacionada à palavra número, né? Quando organizamos os números em ordem crescente, que é do menor para o maior, de 1 em 1, estamos fazendo uma sequência numérica. Então, a ordem crescente é do número menor para o maior. Então, essa ordem crescente é uma sequência numérica. Aqui nós temos a sequência numérica de uma sequência de horas, certo? Uma sequência de senha, aqui nós temos de horário, e aqui nós temos uma sequência relacionada à senha e à sala, né? Aqui você pode ver que é um hospital, uma clínica de pet, de animais, né? Que aqui está falando em números, porque nosso conteúdo é registrando números, nós estamos falando sobre números. Deu remédio às 8, né? 8 horas. Então, tá pedindo aqui para dar o remédio, tá dizendo o horário, né? Aqui nós temos também um relógio que segue uma sequência numérica, porque começa aqui do número, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o relógio tem uma sequência, né? Uma sequência numérica. A senha está aqui, número 20, 22 e 24. As salas, 1, 2 e 3. Uma ordem das sequências. Aqui nós temos uma ordem da sequência, mas nós aqui está sendo trabalhado uma ordem, a primeira ordem crescente está de 10 em 10, uma ordem crescente de 10 em 10, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Isso aqui é uma ordem crescente. Por que é uma ordem crescente? Começou do menor para o maior. Agora nós vamos usar os mesmos números, mas numa ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então, nós vamos começar do número 100, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 e 10. Essa sequência é uma sequência em ordem decrescente, do menor para o maior, trabalhando os números de 10 em 10. Descobrindo quando um número é par ou ímpar, né? Vocês também trabalharam no primeiro ano os números pares e ímpares. Vocês viram números pares e ímpares, tá?
Com 8 calçados, Maria formou 4 pares, né? Não sobrou calçado algum, porque formou de 2 em 2, ela tinha 8 sapatos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ela formou 4 pares, 1, 2, 3, 4. Não sobrou nenhum. Então, se não sobrou nenhum, tem nenhum descasado, então o número 8 é um número par, porque não sobrou sapatos, né? Então, dizemos então que o número 8 é um número par. Então, o que é que você pode concluir quando o número é ímpar? Se quando o número é par não sobra nenhum objeto, se você juntar, então o número par o ímpar vai sobrar algum, né? Sobra sempre um, tá ok? Então vamos ver agora outros exemplos. Quantas meias Maria Eduarda vai organizar? Quantos pares de meia Eduardo? Quantos meias Eduardo vai organizar? Quantos pares de meia ele formará? Então, ele tem aqui meias, né? Ele tem aqui 9 meias. Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que as meias do Eduardo estão todas bagunçadas. Então, ele colocou no chão e vai organizar. Aqui em seguida, vocês vão ver, ó. As laranjinhas que estão aqui soltas, ele juntou e colocou aqui. As rosas, formou um par e colocou aqui. Verdinho, juntou e colocou aqui. Azul, colocou aqui. Mas o que foi que aconteceu com essa aqui, com a amarelinha? Ele não formou o par, ele deve ter perdido o Eduardo, né? Então, aqui o número 9, que ele tinha só 9 meias, ele formou 4 pares, sobrou uma. Então, o número 9 é um número ímpar, porque ele ficou, essa meia aqui ficou descasada, ela ficou sem par, né? Ficou sem a outra meia. Então, ao organizar 9 pés de meia, Eduardo não formou pares com todos. Um pé de meia sobrou, por isso dizendo que o 9 é um número ímpar. Esse conteúdo é bem interessante. Nós falamos na aula anterior sobre os homens da caverna, das cavernas dos primitivos, que naquela época não existiam os números, né, e que os números surgiram por conta da necessidade, né, de contar as coisas, as caças dele. Então, eles caçavam, e como eles não tinham números, o que é que eles faziam? Eles faziam uns tracinhos nas cavernas, né, que representavam os números. Cada tracinho desses aqui representava um número. Então, aqui ele tinha feito uma caça, ele foi caçar, então ele caçou 1, 2, 3, 4. 4 animais. Então, ele foi colher alguma fruta, então ele ia lá e marcava a quantidade fazendo os tracinhos. Então, naquela época, os seres humanos moravam em cavernas e grutas, eles comiam os frutos das árvores, pescavam e caçavam os animais. Quando os frutos acabavam ou mais animais se afastavam, eles iam para outros lugares. Os seres humanos costumavam registrar o que conseguiam pegar para comer, piscando, né? Fazendo tracinhos nas cavernas. A cada animal ou fruto que pegavam, faziam marcas, e eles usavam naquela época, não tinha giz, não tinha caneta também, então o que é que eles usavam? Os ossos, né? Era como se fosse a caneta, em madeira ou nas paredes da caverna, ao lado dos desenhos, objetos que eles comiam, né? Então, eles marcavam, vamos supor, aqui ele caçou um animal, aí ele marcava quantos eles tinham caçado, quantos eles tinham comido, né? Então, era assim que eles
registravam, faziam seus registros. Aqui eu tenho exemplos de como eles representavam. Já que eles não tinham números para representar, e eles faziam os tracinhos aqui, ó. O número 6 era representado por 6 tracinhos. O número 15 por 15 tracinhos. Os 10, eles poderiam fazer, ó, um quadrado e fazer um risquinho, que totalizava 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aí, com mais 5, 10, né? Ó, 6, 7, 8, 9, 10. Ou ele fazia esses tracinhos aqui, cada tracinho representava um número, né? Uma quantidade. Ou ele fazia um quadrado com um tracinho 5 que representava 5, porque cada tracinho desse daqui era um ponto. Então, aqui tem 5 mais 5, 10. 13 pontos aqui seria 2 quadradinhos com 5 e 3 soltos, né? Porque não fechou, porque não são 5, são 3. Aqui, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma caixinha com 5, mais 1, 6. Uma caixinha com 5, mais 4, 9. Então, os homens da caverna usavam esses tipos de marcações, ou em madeira ou nas paredes da caverna, para contar o que ele caçava ou colhia, certo? Vamos falar um pouquinho de decomposição dos números, né? Composição e decomposição dos números. Aqui nós estudamos na aula anterior que cada quadrado desse representa uma dezena. Então, se eu tenho 6 quadrados, eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60. Eu tenho 6 dezenas e tenho 8 unidades. Cada cartãozinho verde representa uma unidade, eu tenho 8 unidades. 6 dezenas representa o número 60, né? Então, aqui eu tenho 68 unidades. O 6 representa 60 e o 8 unidades. 6 dezenas, 60 unidades, né? Então, e transformando aqui, nós vamos fazer um pouquinho aqui, vamos usar aqui um pouquinho, aqui ó, o que eu falei, né? 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 é igual a 60. 1 mais 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 1 é igual a 8. 60 unidades mais 8 dezenas igual a 68 unidades. Ou 6 dezenas mais 8 unidades é igual a 68, que foi o que nós falamos anteriormente. Eu concluo mais uma aula de matemática, nossa segunda aula de matemática. Espero que vocês estejam acompanhando o conteúdo, que estejam gostando das nossas aulinhas. E até a próxima. Fiquem com Deus.